Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste domingo tem clássico goiano pela Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás e Vila Nova jogam na Serrinha. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês as informações e também a minha expectativa sobre este duelo de número 327 entre os rivais goianienses. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria receba a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho, mande a sua mensagem, é sempre muito bom ter a sua interação aqui no canal. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine, e o WhatsApp é o 99402-7562. A loja física fica ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Vamos então falar deste clássico, vamos então começar trazendo as informações pré-jogo de Goiás e Vila Nova. Olha só, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 31ª rodada. O Goiás é 11º colocado, 41 pontos. O Vila Nova é 7º colocado, 46 pontos. O jogo acontece neste domingo às 18h30 no estádio da Serrinha. Vamos agora conferir o retrospecto entre as duas equipes com dados do futeboldegoias.com.br. São 326 jogos, com 153 vitórias do Goiás, 84 vitórias do Vila Nova e 89 empates. Os esmeraldinos fizeram 482 gols, enquanto os colorados marcaram 342 vezes. Os dados são do futeboldegoias.com.br. A arbitragem de hoje do Rio Grande do Sul, o experiente Anderson Daronco apita o jogo. Ele será auxiliado pelo Lúcio Biersdorf e pelo Thiago Caps. No VAR estará o baiano Jucimar dos Santos Dias. Vamos agora entrar e falar dos dois times, né? O Goiás de Wagner Mancini e o Vila Nova de Luizinho Lopes. Começando pela equipe alviverde, o técnico Wagner Mancini tem o desfalque do volante meia Rafael Gava para o jogo de hoje. Por outro lado, ele conta aí com os retornos do Edson, que ora é zagueiro, ora é volante, e também do Messias. Vamos então colocar em campo o provável Goiás para esse jogo de daqui a pouco. Claro, né, esse aqui é um time que eu estou projetando. Pode ser que no momento o técnico Wagner Mancini apareça com outra equipe. Mas aí está. Desenhei um Goiás aqui com Tadeu no gol, Dieguinho, o Messias, Lucas Ribeiro e Sander, Edson, Marcão e Juninho, um trio de volantes. Lá na frente o Wellington, o Edu e o Rildo. Algumas opções que podem aparecer nesse time: o Edson jogar de zagueiro e entrar um meia nessa equipe, como o Luiz Henrique, Thiago Galhardo aparecer na vaga do Edu. São algumas opções de variações, né, a esta formação que eu coloquei aí para vocês. Já no Vila Nova, o técnico Luizinho Lopes tem desfalques, dois são certos: o goleiro Denis e o volante Cristiano estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. Já outros dois são dúvidas para o jogo: o volante Arilson e o Eric Davis se recuperando de lesões. Já o lateral direito Elias, este voltará ao time depois de cumprir suspensão automática no último jogo diante da equipe do Mirassol. Também desenhei um provável Vila para esse jogo de logo mais, com House no gol, fazendo a estreia com a camisa colorada, Elias de volta à lateral direita, Dunkler e James à zaga. Na esquerda, Juan ou Eric Davis, né? Dependendo dessa recuperação aí do Eric Davis. O meio campo com Ralf, o João Lucas e o Igor Henrique. João Lucas substituindo o Arilson. Lá na frente mantive o mesmo ataque, imagino que ele vai manter o mesmo ataque do último jogo, com o Emerson Urso, o Todinho mais centralizado e o Alisson pelo lado esquerdo. O que pode acontecer de diferente nessa formação? O Arilson, por exemplo, ter condições de jogo e jogar no lugar do João Lucas. O
ele optar pela entrada, por exemplo, do Naninho no meio campo, baixando um pouco o Igor Henrique. São algumas opções de variações que o técnico Luizinho Lopes pode utilizar para esse jogo. Quero colocar aqui a tabela de classificação neste momento do Campeonato Brasileiro da Série B, até para a gente falar da importância deste duelo, tanto para os alviverdes como para os alvirrubros. Aí está. O G4 é fechado pelo Mirassol hoje, que tem 50 pontos, perdeu para o Santos 3-2. O Vila está a 4 pontos do Mirassol. Uma vitória coloca o Vila a 1 ponto do G4. Isso porque o Ceará já jogou, né, e venceu, o América já jogou e empatou. Aliás, os times que estão à frente do Vila, todos já jogaram pela rodada. O Santos, Novo Horizontino, Sport, Mirassol, Ceará e América. Então, se o Vila vencer, o Vila vai se reaproximar do G4, ficando a apenas 1 ponto da equipe do Mirassol. Já o Goiás, um pouco mais abaixo, na 11ª colocação. O Goiás, que no último jogo venceu, mas não conseguiu diminuir a distância para o G4. Desta vez o Goiás sabe que se vencer o jogo ele vai reduzir em 3 pontos. O Goiás está 9 pontos distante do G4. Uma vitória diante do Vila deixaria o Goiás a 6 pontos do G4. E ainda com uma questão, o Goiás tem um jogo a menos contra o Amazonas, que poderia, né, em caso de vitória, deixar o Goiás a 3 pontos do G4, ou seja, vivo na briga. Então, é uma partida onde a vitória é fundamental para os dois times. Eu vejo o empate como um resultado negativo para ambos, principalmente para o Goiás. Para o Vila, vamos dizer assim, para o Vila o resultado é ruim. Empatar com o Goiás hoje seria um resultado ruim. Para o Goiás é péssimo. Isso porque o Goiás está numa situação pior dentro da tabela de classificação. Será que isso vai tornar esse jogo um pouco mais aberto? Tenho minhas dúvidas, né? Os últimos Goiás e Vila têm sido jogos bastante amarrados, né? Jogos de pouca emoção, jogos de poucas oportunidades de gol, né? E o Vila, pelo menos nesse ano, tem levado a melhor diante do Goiás. Em 4 jogos, né? Foram 2 vitórias do Vila no Oba, 2 empates na Serrinha. E eles que já jogaram pelo Campeonato Goiano, pela Copa Verde e também pelo primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O que eu imagino em termos de comportamentos, né, das duas equipes, comportamentos táticos para esse jogo? Penso que o Goiás vai tentar tomar a iniciativa do jogo, porque joga em casa e o Goiás normalmente tem esse tipo de postura independente do adversário. E o Vila, fora de casa, a não ser que o Luizinho tente algo diferente para hoje, normalmente já tem uma postura mais reativa mesmo. Então, isso seria seguir tendências de comportamento das duas equipes. O Goiás dentro de casa saindo um pouco mais para o jogo, o Vila fora de casa tentando esperar um pouco mais e explorar as jogadas de velocidade. O estádio da Serrinha estará cheio, isso porque os ingressos foram esgotados, né? Todos os bilhetes disponíveis para o jogo já foram emitidos. Então, sem dúvida, um jogo com muita pressão, né? Pressão por parte da torcida, pressão por parte dos jogadores, das comissões técnicas e pressão principalmente por parte da tabela, que neste momento pressiona muito as duas equipes. Pressiona o Vila se aproximar do G4, pressiona o Goiás a ainda manter as esperanças de, quem sabe, surpreender e chegar à Série A do ano de 2025. Eu vejo um pouco mais de probabilidade de vitória do Goiás. Por quê? Por conta de onde o jogo acontece. Um dos grandes problemas que o Vila enfrenta nesse Campeonato Brasileiro é justamente os jogos fora de casa. E isso eu vou mostrar para vocês aqui agora. O Goiás como mandante e o Vila como visitante. Aí está. O Goiás neste momento, ele é o 7º colocado ali como mandante, né, com 30 pontos. Mas eu observo que o Goiás tem apenas 14 jogos em casa, enquanto alguns times já têm 16. Em termos de aproveitamento, o Goiás tem o 5º melhor aproveitamento ao lado do Santos, né, com 71% de aproveitamento. Então, o Goiás é um mandante, um bom mandante, né, em 14 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Agora vamos conferir a tabela como visitante, que é a condição que o Vila joga hoje. O Vila é apenas o 15º em termos quando joga fora de casa. O Vila somou apenas 9 pontos em 15 jogos, 2 vitórias,
3 empates e 10 derrotas. Então isso eu acho que é algo que tem um peso dentro do jogo, o fato do local. Se o jogo fosse no Oba, eu estaria aqui fazendo uma análise inversa dessa, porque o Vila é um mandante muito forte e o Goiás não é um bom visitante dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas claro, nós estamos falando de um clássico onde o Vila soube jogar esse ano, não perdeu para o Goiás ainda em 4 partidas, sem dúvida um jogo cercado de muita expectativa, e tomara que tenhamos um bom jogo, né? Os últimos Goiás e Vila bons para o Vila pelo resultado, mas em termos de espetáculo de futebol, em termos vamos supor, o torcedor lá do Rio Grande do Sul que estiver assistindo o jogo, ele não teve muito prazer nos últimos Goiás e Vila, porque não foram jogos bons. Tomara que a gente tenha um jogo aberto, até por essa necessidade de vitória das duas equipes, apesar de eu não acreditar nisso, pelo menos não nos minutos iniciais, no primeiro tempo. Tá bem? E você, torcedor, deixa aí a sua mensagem, fale da sua expectativa, seja você esmeraldino, seja você colorado, fale aí do que é que você está esperando desse jogo de logo mais lá no estádio da Serrinha. Meu muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. Deixa o seu like se você ainda não deixou, deixa a sua mensagem se você ainda não deixou, e caso você não seja inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima oportunidade.